Nesses últimos tempos, muitos estão buscando saber qual é a verdade sobre o nome do Pai e o nome do seu Filho. Mas por quê? É simples. As Escrituras Sagradas mostram o seguinte: o porquê temos que saber o nome do Pai. Yahweh disse a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Yahweh, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial, de geração em geração. Leia e creia nas palavras do Pai. O nome dele é eterno. O dia que falarem um outro, deixará de ser eterno. Então você deu honra ao homem, e não ao Todo-Poderoso, ao Yahweh. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Yahweh será salvo. Leia e creia no que o Pai disse. Mas como invocarão agora o Yahweh, se eles não o conhecem? E como conhecerão o Yahweh, se não há quem pregue? Sobre esse versículo, leia o que Paulo, ou seja, Shaul, disse em Romanos 10. Você vai ver o que Paulo está falando sobre isso. Creia quando ler. Eu sou o Yahweh. Este é o meu nome e a minha glória, pois a outra eu não darei, nem os meus louvores às imagens de escultura. Olha, o que o mundo está dando louvor hoje é o que o homem criou, uma imagem de escultura, e a essa imagem de escultura o homem deu um nome: Jesus. É o que o mundo hoje fala. E o Yahweh será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Yahweh, e um só será o seu nome. Leia, creia nas palavras do Pai, porque hoje você já viu, porque está comprovando que muitos nomes foram dados ao Yahweh, e muitos nomes foram dados também ao seu Filho. Mas só o que importa, só o que vale para nossa salvação e para a vida eterna é o nome dele, não o que o homem criou. Leia e creia, porque um só será o seu nome. Estas são apenas uma pequena parte que fala sobre o nome do Altíssimo. E nem precisa dizer que é preciso saber o seu nome e temê-lo principalmente, porque aquele que teme, ele tem o princípio da sabedoria nas suas mãos. Muitos dizem temer, mas passam por cima das suas palavras. Temem? Ou será que não? Porque o que teme, ele obedece. O que não obedece, não teme. O temor ao Yahweh é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Espero que você que esteja ouvindo estas mensagens testifique nas Escrituras e verá que não sou eu que digo, mas aquele que me enviou, porque eu que falo convosco sou também um homem. E da mesma forma as minhas palavras não têm valor algum. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e as suas palavras vocês terão que temer, porque aqueles que passam por cima da palavra do Yahweh e do seu Filho, esses morrerão. Mas vocês estão vendo o que está sendo dito e comprovando nas Escrituras Sagradas, porque são 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo.
e estes 3 são o mesmo. Então, já que vocês estão vendo a palavra na sua frente, vocês estão ouvindo não a mim, mas estão ouvindo ao Yahweh e ao seu Filho. A voz do Yahweh clama à cidade, e o que é sábio temerá o seu nome. Escutai a vara e a quem a ordenou. Veja, tema ao Yahweh e tema também ao seu nome. Porque quem não escutar o que ele diz, certamente morrerá. Se o homem diz uma coisa diferente, descarte-a, a ele tu não temerás. Mas se qualquer um vier em nome do Yahweh, a esse tu escutarás. Quem não te temerá, ó Yahweh, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão a ti e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Tema o Yahweh, não fique só da sua boca para fora, porque se o homem bota uma coisa na sua cabeça, que é do espírito do homem, descarte, solte isso que o Yahweh ordenou. E porque temos que saber o nome do Filho do Yahweh, leia e escute o que o Espírito diz às igrejas. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem em seu nome. Ora, como é que você quer ser feito filho do Yahweh, se o nome que você crê é o que os homens criaram, seja ele qual for? O Yahweh deu um nome ao seu filho. E é o nome que o Yahweh deu, o que está escrito nas Escrituras Sagradas, é a esse que você vai ter que crer. Não o que eu estou dizendo, mas no que o Yahweh está, o que vem do alto, aquele que o Yahweh diz, esse será o nome do meu filho. Não aquele que o homem diz, é este. E você verá aqui qual é o nome do Filho, porque você testificará, lerá o que é o que o Espírito está dizendo, não o homem. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê. E quê? No nome do unigênito Filho do Yahweh. Então você vê, creia, mas para você crer no nome do Yahweh, não terá que ser o nome que eu vou dizer, porque sou homem. O que eu criar tem que ser o nome que Yahweh criou e deu ao seu Filho, porque todas as coisas foram dadas ao Filho pelo Pai, inclusive o seu nome. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, dos membros dos sinais que ele fazia, eles creram no seu nome. Leia, medite, pense, por que foi dito isso? Creram no seu nome porque eles viram os sinais. Veja, leia e medite, porque quando Yahweh falar o nome do menino, vocês entenderão o porquê do nome dele. Este foi circunungido, o filho do Yahweh. De noite disse: Rabi, sabemos que tu é mestre, vindo do Yahweh, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se o Yahweh, o Todo-Poderoso, não estiver com ele. Entenderam? O nome do Filho está aparecendo aqui, mas vocês entenderão na hora que o Pai disser: este é o nome do menino. Hoje o mundo blasfema muito por não saberem o nome do Pai e o nome do Filho. E muitos blasfemam sabendo.
quem é que blasfema sem saber? Aqueles que estão atrás, que ouvem a palavra do pastor, de um padre, de um cabeça, de um líder religioso. E quem é que blasfema sabendo? São eles, os padres, pastores, líderes religiosos, porque estudarem, conhecem e sabem, mas passam o que o homem quer e não o que o Yahweh ordenou. E abriu a sua boca em blasfêmia contra o Yahweh para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Vejam, para blasfemar do nome do Yahweh e do seu tabernáculo. O tabernáculo, gente, é o Filho, porque o Todo-Poderoso, o Altíssimo Yahweh, habita nele, como está escrito: e o Espírito Yahweh está sobre mim, pois que me ungiu para curar, dar vista aos cegos e proclamar o ano aceitável do Yahweh. O tabernáculo é a casa, para que tudo se concretizasse, como Yahweh já tinha dito há muitos e muitos tempos atrás pelas suas profecias. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nele estará o trono do Yahweh e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão seu rosto, e nas suas testas estará o quê? Estará o seu nome. Por que nas testas? No entendimento. No seu entendimento, no seu pensamento, ali estará o nome que o Filho deu ao mundo, porque já havia sido esquecido. Como ele disse em João 17: manifestei o teu nome a uns homens que do mundo me deste. Eles eram teus, e eles têm guardado a tua palavra. Muitas outras coisas falam sobre o nome do Pai e o nome do seu Filho. Todas estas estão relatadas neste livro que está em suas mãos, o livro da vida. Mas a grande maioria despreza as palavras ditas pelo Pai e pelo seu Filho, e só escuta a voz do homem que os conduzem. Muito bem, o nome do Pai vocês já sabem, é Yahweh, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como foi dito lá no começo. É o Deus dos hebreus, não é Javé, Jeová, Senhor e nem tampouco Jesus. Todos estes nomes que não foram ditos pela boca do Pai, mas criados pelos homens, e a eles os homens dão glória e honra, porque maquinalmente aprenderam. E uma das condições para você ser salvo é invocando o nome do Pai. Mas como invocarão aqueles que não o conhecem? E como conhecerão se não há quem pregue? Não é verdade? Os padres, pastores sabem, mas não pregam. Sobrou para nós passar essa mensagem adiante, porque seremos enviados também do Pai e do Filho. Sobre isso, leia Romanos 10 e veja que Shaul, Paulo disse a respeito. E o nome do Filho vocês saberão agora, pois o próprio Pai dá o testemunho de qual é o nome do seu Filho, pois ele é Pai, e como é Pai, ele deu o nome ao seu Filho, não nós, os homens. Por isso o Filho disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho o quiser revelar. Então veja, todas as coisas foram entregues por seu Pai. Todas, inclusive o seu nome. Leia, gente.
e creia, porque a salvação consiste em conhecer ao Pai e ao seu Filho somente, como está escrito em João 17. A salvação consiste somente em crer no Pai e em seu Filho que Ele enviou. São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E seu nome também tem que se cumprir conforme a profecia. Como ele disse, tem que se cumprir tudo o que dele está escrito, inclusive o seu nome, que está na profecia. Se está escrito pela profecia, como ele disse, vai ter que se cumprir. Mas só se cumprirá em cima daqueles que creem nas profecias, não naqueles que creem nos homens. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vós vos salveis. Entenda agora, só quem vai dar o testemunho de quem é o Filho, quem é que vai falar quem ele é e qual é o seu nome, é o seu Pai. Por isso ele só deve aceitar o testemunho do seu Pai, não do homem, porque veja que até agora você aprendeu o testemunho que o homem deu dele, não o Pai. E qual é o testemunho do homem? Que o nome dele é Jesus. Uma imagem foi criada para ele. Então aí por isso você viu e entendeu. O que o homem criou e o testemunho do homem ia matar vocês todos, porque vocês estavam adorando, seguindo e servindo a uma imagem, sem saber. Mas hoje, vocês adoram o que conhecem, o Yahweh, mas eles adoram o que não conhecem. É necessário que aqueles que estão perto de vocês também conheçam a verdade para que adorem o que conhecem, o Yahweh, porque a nossa salvação, ela veio dos judeus, o Filho, não dos gregos, nem romanos, nem brasileiros, porque eles não sabem de nada. Olhe e reflita nos nomes que o homem dá um testemunho sobre o Filho. E lembre-se, só quem vai dar testemunho do Filho é o seu Pai. Não aceite o testemunho que o homem dá. Por causa disso é que o mundo está morrendo. Lembre-se, o Filho disse: eu, porém, não recebo testemunho do homem, mas digo isso para que vos salveis. Aceite só o testemunho do Pai. Olhe o testemunho que o homem dá sobre o Filho. Todos esses aí você vai ver e vai comparar nas Escrituras Sagradas e verá que o Pai nunca disse que nenhum desses aqui é o nome do seu Filho. Agora olhem o testemunho do Pai e o que a profecia diz. Leia e creia, e certamente você irá ao seu pastor ou ao seu cabeça e vai dizer a ele: mas o Pai disse isto. E eles inventarão 1000 desculpas para utilizarem o que estão ensinando. Eu estou falando isso, gente, porque eu passei por todos eles. Mas eu tinha um propósito em meu coração e disse: nunca mais o homem me enganará. Nunca mais o homem vai dizer e eu acreditar. Depois eu pude perceber que o que importava era o que o Yahweh dizia, não o homem. Sobre todos esses nomes vocês vão ver nas Escrituras, aonde eles estão, e vão comprovar. Mais uma vez eu digo, vocês não vão crer em mim, mas vocês vão crer naquele que me enviou. Não crerão mais no
os seus pastores, nem seus cabeças, nem seus líderes, porque quem será a luz de vocês será o próprio Yahweh. Ele é que vai guiar cada um de nós. Então vamos lá, olhem o testemunho do Pai e o que ele diz nas profecias a respeito do nome do seu Filho. Portanto, o Yahweh mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. E será este o seu nome, o Emanuel. Certamente você já passou muitas vezes por aqui, mas aquilo que o Pai diz, ninguém recebe, porque falam o que o homem diz e não o que o Yahweh falou. No momento que você contradiz o que o Pai falou, você está o chamando de mentiroso. Não contradiga o que o Yahweh falou. Não faça como Israel fez. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia eu estendi a minha mão sobre um povo rebelde e contradizente. Veja, se o Yahweh falou que o seu nome será Emanuel, Emanuel será. Obedeça e creia no que o Yahweh está dizendo, porque um nome das Escrituras foi retirado, o do Yahweh, e um nome nas Escrituras foi acrescentado, o nome Jesus. Então lembre-se, não acrescentareis e nem diminuireis da minha palavra. Aquele que acrescentar alguma coisa no livro da vida ou diminuir dela, não terão parte da árvore da vida. Então lembre-se, o nome Yahweh todos já sabem, foi retirado das Escrituras e colocado em seu lugar o termo Senhor. E o nome do Filho está lá, mas o homem acrescentou um outro. Mas por que o nome Jesus está na Bíblia? Veja a sua história, veja a história e a sua etimologia, e saiba o porquê o nome de Jesus entrou nas Escrituras. O que é etimologia? É o estudo da origem dos nomes. Então nós vamos ver agora a origem do nome Jesus. E vocês vão ver como tudo aconteceu e o Pai disse também sobre ele. Porque se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Muitas coisas vocês não entendem hoje nas Escrituras Sagradas, porque todos os nomes que estão nelas foram mudados, foram trocados. Se os nomes permanecessem como eles têm que ser originalmente, vocês entenderiam, pois nomes próprios não se traduzem. Tudo isso começou assim, para que vocês entendam, prestem atenção, porque a história está nas Escrituras Sagradas. Vocês vão ver e prestem atenção para compreender. Tudo começou assim. No tempo do cativeiro babilônico, naqueles 70 anos que eles ficaram presos, os judeus começaram lá dentro de Babilônia colocar o nome dos seus filhos de Yeshua. Na sua Bíblia está aportuguesado, está escrito assim: Jesua, J-E-S-U-A, filho de Josadak. Confira esses locais onde está nas suas Escrituras Sagradas e vai ver que está lá Jesua, que é Yeshua. Mas até aqui tudo bem, pois os pais colocam o nome que quiserem em seus filhos. Mas o mesmo Jesua, ou Yeshua, filho de Josadak, ao chegar no livro do profeta Ageu, o nome é trocado para Yahushua, ou Josué, como está aí na sua Bíblia. E repare, o nome foi trocado, sem motivo algum, e é o mesmo. Com a passagem do tempo, a
profecia sobre o menino se realizou e o menino nasceu. Mas para que se concretizasse a profecia, ele teria que ter recebido este nome. Portanto, o mesmo Yahweh vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Mas olhem, o que aconteceu de errado? Abra sua Bíblia e confira. E dará luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Yahweh pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo pelo seu nome Emanuel, que traduzido é o Yahweh conosco. Então veja no verso 21: e dará luz a um menino e chamá-la pelo seu nome Jesus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Ora, aqui era para estar então o que? Jesus ou Emanuel? Meditem. Aconteceu a profecia, mas aqui este nome, ele entrou de uma maneira que ninguém esperava. Por que entrou este nome? A profecia diz isto, mas de repente entrou este ou qualquer outro que seja dado pelos homens. Veja, o sinal que o Pai deu é este, não esse e nenhum desses outros. Segure o sinal que o Yahweh deu, não o sinal do nome da imagem, como está no Apocalipse, dizendo: o que o mundo está recebendo hoje é o sinal dado à imagem, não o sinal dado pelo Yahweh. Uma pergunta: a profecia se concretizou? Para esses que hoje chamam esses nomes, vejam bem, meditem, porque cada um agora sabe o que está seguindo e o que está lendo. Ou vocês creem no Yahweh, ou vocês creem nos homens. Só existem dois caminhos. Não existe um terceiro caminho. Ou é a bênção ou a maldição. Ou é o que o Yahweh disse, ou é o que o homem disse. Ora, e por que o nome Jesus? Vocês verão por que o nome Jesus entrou nas Escrituras Sagradas. O tempo do Evangelho do Filho aqui na Terra foi de 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses. Tudo isso é profético. Com a morte do filho do Yahweh, chegou a vez agora dos gregos mexerem em seu nome e começaram a colocar estes nomes. Na Septuaginta grega entrou o nome Jesus. É um nome latino. E o tempo passando, a Septuaginta foi mexida também. E na reforma da Igreja Católica no século XVIII, decidiram que o que estava com Jesus fosse trocado, a primeira letra. Onde estava aí, foi aportuguesado, entrou o J. Veja que esse Jesus que está aí é o que está na cruz, que hoje o mundo se ajoelha diante dela. Uma coisa também criada pelo homem. Está lá, INRI, que é esta frase aqui, em latim. Esse Jesus. Então, na reforma da Igreja Católica,
No século XVIII foi tirado o I e entrou o J. Por isso entrou o nome Jesus nas escrituras que hoje estão na sua mão. Mas antes, que estava na Septuaginta, o que era já não é, mas é também o 8º nome dado ao rei que os homens criaram. Se vocês forem reparar em Apocalipse 17, está falando sobre isso. Hoje o nome que foi criado pelos homens e dado à imagem está sobre todas as nações.
que são representadas nas escrituras sagradas como muitas águas. Veja e compare. Disse-lhe ainda: as águas que viste, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E com esta imagem e seu nome, os homens se prostituíram, e por causa dela não conhecem o verdadeiro Pai e nem o Filho, pois se acostumaram com as tradições dos israelitas, que vem de muito tempo. E a mulher se prostituiu, ou seja, o povo. A mulher é representada nas escrituras sagradas como o povo, seja ela adúltera ou virgem, um povo adúltero ou um povo virgem. E o povo de Israel, não todos, mas a terça parte, abandonou o seu marido, o Yahweh, para ficar com as obras de suas próprias mãos, ficando com os deuses que eles mesmos criaram. Vocês têm como exemplos estes deuses todos listados aqui nas escrituras, no qual vocês podem comparar. Então, eles ofereceram sacrifícios aos demônios, e não ao Yahweh, a deuses que não haviam conhecido, deuses novos que apareceram há pouco, aos quais os vossos pais não temeram. E quem é os nossos pais? Abraão, Isaque e Jacó. Disse mais o Yahweh: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então esta terça parte de Israel abandonou o Yahweh, se prostituiu, o seu marido, para ficar com outros deuses que foram criados por eles mesmos. Por isso o teu Criador é o teu marido, o Yahweh dos exércitos. Esse é o seu nome, o Santo de Israel, o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Pelo que hoje deve saber e considerar no teu coração que só o Yahweh é que é Deus, nem outro, nem em cima dos céus e nem embaixo na terra. Não há nenhum outro, porque todos são criados. E por causa dessa terça parte de Israel é que o mundo hoje está adorando as obras de suas mãos. O filho do Yahweh, o Emanuel, é o cabeça da mulher, a virgem, a que não se misturou com os homens, ou seja, segue aquilo que o Yahweh determinou. Mas os homens já têm todas estas cabeças, como vocês podem ver ao lado. Entre eles também se encontram nomes de blasfêmia, e vocês depois vão ver por que nomes de blasfêmia. Pois a raiz do nome Jesus vem de Babilônia, e vocês vão ver o porquê vem de Babilônia. E para isso é necessário que vocês creiam nas palavras que o Pai está dizendo, na história, no que se aconteceu nas Escrituras Sagradas, e refletirem sobre isso. Só assim é que vocês terão a resposta de todas essas profecias que estão acontecendo, porque as respostas estão dentro das próprias Escrituras. Então veja por que a raiz do nome Jesus veio de Babilônia. Leia e medite. Veja a linhagem do nome Jesus. No tempo do cativeiro babilônico, começaram a colocar os nomes Yeshua nos israelitas. E quando chega no profeta Ageu, esse mesmo Yeshua, que é filho de Josadaque, o nome dele se transforma em Yehoshua, que é o Josué, como está na sua Bíblia. Com o tempo passando, e os gregos também mexeram.
depois os latinos. E com a reforma da Igreja Católica no século XVIII, o I do Jesus ele se transformou em J, ficando Jesus, que está até hoje. Então veja bem, este procede deste, este procede deste, este procede deste, e este procede deste, e este procede deste, como vocês puderam confirmar nas Escrituras, pois vocês mesmos leram. Este que era na Septuaginta grega não é mais. Agora é este, o oitavo rei, o que todos dizem, Jesus, o rei de Israel. Estes cinco já caíram. Não se ouve mais falar sobre eles. Este ainda não existia. Só iria aparecer na reforma da Igreja Católica, quando trocaram o I pelo J. E todos estes aqui combaterão contra este, contra o que o Yahweh falou, o Emanuel. Veja que até aqui tem tradução hebraica, ou seja, Salvador ou salvação. Estes não têm. Este que era, Sus, significa cavalo. E o oitavo, da mesma forma, Sus, também representa cavalo. Pois o mundo pensa que a palavra besta é um monstro ou uma fera. Mas a palavra besta quer dizer um animal de carga. Todo animal de carga é uma besta, tida para carregar cargas, assim como um jumento, um burro ou um cavalo. Por isso, besta, um animal de carga. Compare, veja e se admire. Muitos se admirarão agora, vendo a besta, que era e não é mais, mas é o oitavo rei, Jesus, o rei das nações. Lembre-se da história e uma das razões de por que o filho do Yahweh teve que vir até nós. Lembre-se e leia e medite na história, conforme tudo que pediste ao Yahweh no Monte Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Yahweh, nem mais verei este grande fogo, para que eu não morra. Então o Yahweh me disse: falaram bem naquilo que disseram. Do meio de seus irmãos eu lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo aquilo que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disser no teu coração: como conheceremos qual seja a palavra que o Yahweh falou? Veja bem, quando o profeta falar em nome do Yahweh, tal palavra não se cumprir, nem se suceder assim, esta é a palavra que o Yahweh não falou. Com presunção falou o profeta. Então tu não o temerás. Então lembre-se, o filho disse: eu vim em nome do Pai. E vocês podem comprovar que tudo que o filho disse está de acordo com o que o Pai falou. Mas os que os escribas colocaram nas Escrituras por eles mesmos, tu não ouvirás. Porque se tua justiça não exceder
a dos escribas e fariseus, tu nunca entrarás no reino dos céus. Então passe hoje a ouvir tudo o que o Yahweh falou, e não o que os homens falou, porque o que o homem falou, vocês têm que comprovar se está nas Escrituras e o Yahweh já tinha profetizado. Falou o seu pastor, o seu padre, o seu cabeça, e não tem a ver com o que o Pai falou, não temerás. Mas aqui fica o meu recado, a minha mensagem e o meu conselho. Só ao Yahweh tu temerás, e só a Ele é que tu dará culto, e só a Ele que tu adorarás. Muitos hoje poderão ficar com dúvida, e muitos também podem ficar confundidos, até temerosos. E agora fica o conselho do Filho, que diz: não se turbe o vosso coração, mas crede no Yahweh, meu Pai, e crede também em mim. Se você crê neles dois, bem-aventurado tu serás. E me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono do Yahweh e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá mais maldição. Nela estará o trono do Yahweh e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão mais de luz de lâmpada e nem luz do sol, porque o próprio Yahweh os iluminará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Yahweh, o Deus dos espíritos dos profetas, ele enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, Yaonã, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, eu me prostrei aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Mas ele me disse: olha,
Não faça isso, porque eu sou o conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora o Yahweh. E disse-me ainda: não cele a palavra dessa profecia deste livro, porque próximo está o seu tempo. Quem é injusto, continue a fazer a sua injustiça. E quem está sujo, continue a se sujar. Quem é justo, continue a fazer a justiça. E quem é santo, continue a se santificar. Eis que cedo venho, e está comigo a recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o princípio e também sou o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães. Os feiticeiros. Os adúlteros. Os homicidas. Os idólatras. Todo aquele que pratica a mentira. Eu, o Emanuel, o Filho do Yahweh, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. A favor das igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar alguma coisa, o Yahweh lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, o Yahweh lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho. O Yahweh seja louvado. Amém. Continuo a repetir: minhas palavras são humanas, porque eu sou humano e não tenho poder de salvar, pois eu sou um homem. Por isso vos digo: não temam o homem, que só podem tocar na carne, mas não tenho poder nenhum sobre o espírito. Entretanto, ouça aquele que tem o poder para matar tanto a carne quanto o espírito, o Yahweh. O Filho do Yahweh não pode de si mesmo fazer coisa alguma. Como ele ouve, assim ele julga, e o seu juízo ele é justo, porque ele não procura a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Quem peca contra o Filho, esse ainda é perdoado, mas quem peca contra o Espírito,
esse não é perdoado, nem neste mundo e nem no vindouro. Lembre-se, a carne para nada se aproveita, mas é o Espírito que vivifica, que dá a vida. E as palavras que eu vos tenho falado e dito são Espírito e vida. Por isso, quem ouve a mim, ouve não a mim, mas ouve aquele que me enviou. E todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e o leva o que lhe foi semeado no coração. Em verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida.